venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Ei, eu estou na graça de Deus. Eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei viver. Levante as mãos e diga a Ele: Pai, eu abro a porta do meu coração. Venha derramar da tua unção e fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser um filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver. Tira de mim, Senhor, declare: tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei viver. Pai, eu abro a porta. Pai, eu abro a porta do meu coração. Venha derramar da tua unção e fazer de mim o que quiser. Pai, eu quero ser um filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Vamos lá com palmas. Tira de mim o que não te agrada, Senhor. Tira de mim, vamos lá, o que não te agrada. Eu quero ser tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois em ti não sei viver. Pai, eu abro a porta. Pai, eu abro a porta do meu corpo. Vem derramar da tua unção, Senhor. Venha derramar da tua unção e fazer de mim o que quiser. Eu quero ser um filho que te agrada e levar ao mundo a tua palavra, te servir enquanto eu viver. Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Bom, pessoal, vamos aqui abrir a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Essa mensagem aqui Deus me deu na segunda-feira. Inclusive ela vai ao ar agora essa semana no nosso programa, de 10 às 11, todo dia ela vai em pedacinho. Cada dia um pedacinho dela, de segunda a sexta. Diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá.
Versículo 2. Vamos ler juntos? E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Para aqui um pouquinho, pessoal. E o Senhor estava com José. Esta é, meu irmão, a coisa mais importante que uma pessoa precisa ter na vida. Ter o Senhor consigo. Se você é uma pessoa bem-sucedida, mas você não tem o Senhor consigo, você não tem nada. Se você é uma pessoa que é mal-sucedida e não tem o Senhor consigo, você vai continuar não tendo nada. E pastor, o que é ter o Senhor consigo? Ter o Senhor consigo é você andar em harmonia, em concordância com a palavra de Deus. Isso é você ter o Senhor com você. Põe na tela para nós aí, Amós, capítulo 3, versículo 3. Embora você já tenha ouvido, mas é sempre bom a gente olhar. Olha o que diz lá, vamos ler? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, andar com Deus, ter o Senhor consigo, é você andar em conformidade com a sua palavra. Não é Deus que tem que concordar com você. O acordo aqui tem que ser da tua parte. Deus não tem nada a acordar com você. Não tem nada a barganhar com você. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E o que está na palavra de Deus, meu irmão, é a lei divina que nós devemos seguir. Então, certamente, não há sombra de dúvida, que o José, ele andava no temor de Deus. E nós vamos ver isso. Para José, o que era errado, o que era certo. Ele não ficava ali com um pensamento dúbio ali, isso aqui Deus pode ser que aceita. Não, ele sabia o que era certo, ele sabia o que era errado. E você tem que saber o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Deus fala que não, é não. Deus aprova, amém. O que está claro na palavra, você não vai nem perder tempo em perguntar se aquilo pode ser. Não, Deus diz na palavra que não pode. Não pode, fim de papo. O José, ele tinha esse critério de obediência, de responsabilidade espiritual. Aí voltamos aqui para o 39, lendo novamente aqui o versículo 2. O que diz aí? E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Para aqui um pouquinho. Ele foi varão próspero. Mas onde é que ele estava, pessoal, naquela ocasião? Ele estava no Egito. Ele vivia em casa própria? Ele mandava na própria vida dele? E como é que a Bíblia diz que ele era varão próspero? Ele era próspero, pessoal, no sentido de que ele estava seguindo o plano de Deus. Quando o plano de Deus ele está se cumprindo na vida de uma pessoa, esta pessoa está prosperando. Porque a prosperidade não se limita exclusivamente à vida financeira. As mentes são tão carregadas dessa idolatria ao dinheiro, quando se fala em prosperidade, já se associa a isso. Não é. O José talvez não fosse dono nem da própria roupa do corpo, mas ele estava prosperando. Por quê? Porque ele estava cumprindo o plano de Deus. Ele estava seguindo a trajetória que Deus havia destinado para ele. A sua prosperidade não está na riqueza material, mas em você cumprir o plano, o propósito que ele tem para a sua vida. Amém? Não durma para você não perder a bênção. Então, o José estava prosperando, estava tudo se correndo bem, Deus estava dando a bênção para ele. E diz aqui no versículo 2, olha só. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor Potifar. Então, nem a casa dele era dele, mas estava prosperando. Deus estava abençoando, o plano estava se cumprindo. No versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos aos seus olhos. Preste atenção agora, e servia-o. Repita comigo, e servia-o.
E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. O Potifar foi observando, esse homem é próspero. Tudo que ele põe a mão, vai. O José, ele foi conquistando a confiança de Potifar. E o que fez o Potifar? O Potifar, ele confiou nas mãos de José tudo que José tinha. E o José se encheu de orgulho, ficou vaidoso. É isso, pessoal? Ele servia. Servia. Esta é a posição, pessoal, mais importante que uma pessoa pode ocupar na vida. É a posição de servir. Nem todo mundo serve para mandar, mas todo mundo serve para servir. E quem não serve para servir, não serve para mandar. Deu para entender a lógica? Então, a posição mais importante é servir. Puxa, mas o Potifar, ele era um cidadão pagão, porque no Egito haviam muitas divindades, haviam muitos deuses. O Potifar devia ter ali uma imagem de escultura enorme, ou algumas imagens na sua casa. O Potifar devia fazer rituais. E o José estava encarregado, talvez, de limpar aquelas coisas, de cuidar daquelas coisas, por ordem do seu patrão. E ele fazia isso com excelência. Tudo que você fizer na vida, faça com excelência. Faça com excelência. Ah, pastor, o senhor não entende, meu patrão é ateu, ele é macumbeiro, ele é idólatra, ele é avarento. E aí? Se você está na condição de servo, faça isto com excelência. Põe para nós na tela 1 Timóteo capítulo 6, versículo, acho que é 1 e 2, né? Põe para nós aí na tela. Olha lá, veja só. Todos os servos, diga todos os servos, que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra. Para um pouquinho aí. Todos os servos que estão debaixo de uma ordem, de uma imposição, devem estimar os seus senhores por dignos de quê, pessoal? Toda a honra. Honre o teu patrão. Honre o teu chefe. Honre o teu superior. Honre. Mas ele é ateu e não sei o quê. Honre. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Honre. Honre. Para que Deus possa te honrar. E olha só, continua, por quê? Está lá. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Para que aquele cidadão que ainda não é convertido, ele não diga, poxa, contratei um crente e só me deu trabalho. Insubordinado, irresponsável. Pessoa que não é de confiança. Não, para que o nome de Deus, olha que coisa séria isso aqui, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Para que os ensinamentos que nós pregamos aqui não seja blasfemado. A doutrina é um ensinamento. Agora, em contrapartida, e se o patrão for crente? Aí estamos em casa, aí chego até sambando no trabalho. Estou em casa, irmão. Não. Põe o versículo 2 para nós. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. A gente se encontra no culto. Então, ambiente de trabalho se torna uma extensão da igreja. Não, senhor, não, senhora. Trabalho é trabalho, igreja é igreja. Pode ser irmão na igreja. Lá é irmão, sim, não vai deixar de ser, mas é patrão, é chefe, é encarregado e merece o digno respeito. E olha só o que diz, por serem irmãos. Antes, olha o que diz aí, que tem que fazer, pessoal? Os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício
são crentes amados. Isto ensina e exorta. Então haviam muitos na igreja, talvez, que desprezavam esse princípio. Por trabalharem para um irmão da igreja, chegava a hora que queria, saía a hora que queria, batia de frente, coisa do tipo. Paulo falou, isso é errado. Vocês devem servir melhor ainda do que vocês servem aqueles que não são crentes. Então, pessoal, voltando lá para Gênesis 39, o José, ele tinha esse espírito de servo e ele servia com excelência, ele fazia com excelência. E voltando aqui, olha o que diz, vamos lá, versículo 4. Versículo 5, né? Vamos lá. E aconteceu, é o 4 ou 5? É o 4, vamos lá. José achou graça aos seus olhos. Não, é o 5 mesmo, é o 5, vamos lá. Vocês estão me induzindo ao erro aí. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Vamos ler agora o que diz aí? E José era formoso de aparência e formoso à vista. Isso aqui Deus falou no meu coração sobre a dupla formosidade. José era formoso de aparência e formoso à vista. Isto parece ser a mesma coisa, mas não era. Na Bíblia não há nada aqui para encher linguiça ou para completar a página. Tudo aqui tem um fator. Primeiro, diz aqui, portanto, que José, ele era formoso de aparência, ou seja, o José, ele tinha uma aparência, um aspecto que transmitia honestidade, santidade, seriedade no que fazia, responsabilidade. Ele tinha uma boa aparência, uma aparência, vamos dizer, não propriamente física nesse aspecto aqui, mas uma aparência de santidade, uma aparência que transmitia algo essencial na vida de uma pessoa. E é pensando nisto que o apóstolo Paulo disse, põe para nós aí na tela, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, acho que é o verso 11, né? 5:11, acho que é 5:22, está na tela ali, olha só. Abstende-vos de toda aparência do mal. Basta para nós. Então, abstende-vos de toda aparência do mal. Tem pessoas que elas não são o que aparentam, mas elas pecam por parecer ser aquilo que elas não são. Como assim, pastor? Vamos imaginar uma situação. Eu, Eric, sou encarregado da tesouraria. Só um exemplo. Eu sou uma pessoa honesta. Eu não pego um centavo para utilizar, né, por proveito próprio. Só que, vez ou outra, meu encarregado, não precisa nem ninguém ver alguma coisa, mas vai entendendo. Vez ou outra eu pego o dinheiro no bolso. Eu estou fugindo da aparência do mal. Eu não estou fugindo da aparência do mal. Eu posso, no final do dia, prestar conta de tudo, mas aquele dinheiro que eu pus no bolso, quem garante que eu não o levei? Não, mas minha consciência que diz, não, você não está fugindo da aparência do mal. O José, ele tinha uma boa aparência. Eu sou homem casado, todos vocês sabem, com Edinalva Cardoso de Oliveira Dias. Vamos imaginar que, né, eu estou indo para um determinado lugar, encontro uma irmã na rua. Ô, pastor, tudo bem? Poxa, o senhor pode me dar uma carona? Ô, por que não, irmã? Senta aqui no banco da frente aqui. Não. Ah, mas ele só estava dando uma carona. Mas eu não sou Uber, né? Quem garante
que eu não estava sendo desleal à minha esposa. Não, o que manda é a consciência. Não, fuja de toda aparência do mal. Toda aparência do mal. Casal de namorado que só anda colado, junto, entra só em casa, ficam só, por horas em casa, sozinhos. Não, estavam só conversando, assistindo um filme. Quem está de fora não pensa a mesma coisa. Fuja de toda aparência do mal. Não pensa a mesma coisa. Não pensa a mesma coisa. Eu me lembro uma vez quando eu comecei a namorar, e quem namora quer sempre estar perto, né? Aí meu pastor na época falou assim: Eric, para com isso. Você um dia vai casar, vai passar a vida toda com essa pessoa, então espera um pouco. Você está nessa cola, não. Fuja de toda aparência do mal. É igual o cidadão, é um assunto delicado para os nossos dias, mas nós somos a igreja, não podemos mudar a doutrina. O cidadão, ele não é afeminado, mas todo mundo diz que ele é. Todo mundo diz que ele é. Pelo modo de se vestir, pelo comportamento. Não, fuja de toda aparência do mal. Às vezes tem pessoas que o modo delas se vestir mostram uma coisa que elas não são, mas elas são tão carregadas de sensualidade, enfim, que parece ser uma pessoa devassa, parece ser uma pessoa vulgar. Não são, mas o modo de se vestir demonstra, né, um aspecto vulgar daquela pessoa. Está errado. Porque a Bíblia diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Então o José, ele era um homem de boa aparência. Ele não tinha nenhum aspecto, né, de quem observasse a sua conduta que o comprometesse. Ele era alguém que estava acima de qualquer suspeita. Por isso que não é à toa que o senhor dele, o chefe, pode tomar conta de tudo na minha casa. Ele tinha uma boa aparência. Não havia suspeita. O cidadão era transparente, era honesto e distinto. E também diz aqui o quê? Ele era formoso de aparência e formoso à vista. Quem olhasse para ele também via algo agradável. Isto não se refere a dotes físicos, preste bem atenção. Mas como é que você se apresenta? Imagina eu aqui como pastor, né? Se eu chegasse aqui, para alguns isso poderia não ser nada, mas para outros sim. Uma gravata aqui, camisa aqui, mancha de gordura, sapato todo sujo. Você olhar para mim assim, o pastor não está bem da cabeça, não. Não é possível. Não está bem. A aparência diz muito. Outro dia eu precisei ir num determinado lugar aqui, no centro, e eu estava vestindo uma certa roupa, uma roupa comum, do dia a dia, mas eu pensei, não, pelo lugar que eu estou indo, eu não posso ir assim. Eu preciso ir com uma roupa um pouco melhor. E às vezes você não se veste da forma, né, que passa às pessoas uma credibilidade. Outro exemplo, o cidadão vai entregar um currículo. Aí ele pega, entrega o currículo, todo engordurado. Quem que vai querer contratar um funcionário com um currículo cheio de gordura? Mas nem para trabalhar na cozinha serve. Que tem óleo. Não serve. Mesma coisa o camarada ir entregar um currículo numa oficina mecânica, currículo cheio de graxa. Não serve. Não é porque vai trabalhar numa oficina mecânica, o currículo pode estar cheio de graxa. Então, a pessoa tem que ter uma boa aparência. Às vezes o casamento não vai bem, porque o marido não se cuida. O camarada vive com um bafo de enxofre, em vez de se cuidar, não. Pastor, mas meu caso é uma doença. Vai se tratar, irmão. Ora a Deus, se trata. Eu conheci o cidadão.
E quando ele falava, tinha que fazer assim, virar de lado. E o camarada se escovava os dentes, se cuidava. Mas é um problema que ele tinha de estômago. Vai ser um enxofre, está liberando, se ficasse um fósforo, explodia. Mas era um problema de estômago. Tinha que se cuidar. Às vezes a irmã, né, misericórdia de Deus. Quer que o marido ame ela, mas claro, né, isso não justifica a atitude do marido. Mas estou falando da mulher. Aí fica lá usando aquela camisa toda engordurada, camisa da política, né, com uma mancha de gordura, dentro de casa, arrastando chinelo. O marido também fica lá, todo largado, a bermuda rasgada, né, fedendo suor. Não, está errado, pessoal, tem que mudar. Tem que melhorar. Então, o José, ele era formoso de aparência e formoso à vista. O que mais que diz aqui, pessoal? Olha aí o versículo 7. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Olha o 9 agora. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, olha o que diz agora, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? O temor que José tinha de Deus, pessoal, vinha antes do caráter dele. Quando a pessoa falta com o caráter, é porque ela faltou com o temor de Deus. Quem tem o temor de Deus tem caráter. E a preocupação de José não era propriamente, não é, em desagradar o seu senhor, o seu patrão, em ser desleal com o seu patrão. Não, isso era o de menos, por grave que fosse. A preocupação dele era não pecar contra Deus. Se a sua preocupação for em não pecar contra Deus, você nunca vai ser desleal ao seu patrão. Você nunca vai ser desleal à sua esposa, ao seu marido. Você nunca vai ser uma pessoa que vai agir uma conduta irresponsável. Por quê? Porque você tem o temor de Deus dentro do seu coração. Ele tinha o temor. Ele não queria pecar contra Deus. Aí diz aqui no versículo número... detalhe. Pera aí, meu irmão. Falei detalhe. Detalhe. Põe para mim aí na tela, põe aí Provérbios capítulo de número, põe aí Provérbios 14. Olha só o que diz. Provérbios capítulo 14, versículo 27. Olha o que diz ali. Vamos ler juntos? O temor do Senhor é uma fonte de vida. Para quê? Para preservar dos laços da morte. Agora volta aqui no 39, a gente vai falar sobre isso. Olha aqui no versículo 10. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Veja, aquela mulher não desistiu. Ela tentou uma vez, José recusou. Tentou a segunda, José recusou. Tentou a terceira, José recusou. A quarta, a quinta. Ela não desistiu, porque queria deitar-se com José. Meu irmão, o diabo não desiste de tentar. A tentação não vem só uma vez. Vem uma, vem duas, vem quatro, vem cinco, vem seis. E a palavra de Deus, ela nos manda resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A pessoa tem que resistir. Aquela mulher ali era o demônio. E o José tinha que resistir.
Aí vem aquela palavra lá de Provérbios 14, 27. O temor do Senhor nos livra do laço da morte. Aquilo ali era um laço. Sabe-se lá qual o tipo de proposta aquela mulher fez? Não, se você se deitar comigo, eu vou fazer meu esposo aumentar tua renda, teu salário. Não, é laço. Se você aceitar esse dinheiro, se você aceitar esta proposta, tu não sabe qual vai ser uma outra oportunidade que você vai ter na vida. Não, é laço. Tudo que contraria os princípios da palavra, tudo que vai de encontro ao que Deus diz na sua palavra, é laço. É laço. Pastor, infelizmente eu caí nesse laço. Salmo 91 diz lá que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. Não caia no laço, meu irmão. Não caia. Não, depois eu me acerto com Deus. Eu vou aceitar o dinheiro, eu vou aceitar essa proposta, depois me acerto. Esqueça isso. Há cerca de 4 anos atrás, mais ou menos, vocês devem se lembrar, que um brasileiro foi executado pela justiça lá na Indonésia. Não, leva aqui essa cocaína aqui para a Indonésia e você vai receber um bom dinheiro. Coitado, coitado. Pena daquela alma. Né? Tinha um sonho de ser livre, mais de 4 anos, isso aí já faz acho que uns 8 anos. Até na época, o governo da época entrou em contato, o Itamaraty entrou em contato para ver se autorizava e tal. Quem lembra dessa história? Quem lembra? Faz uns 8 anos, 7 anos. Nada, meu irmão. Itamaraty não resolveu, nada. Não adianta. Caiu ali, tráfico de drogas, pena de morte na Indonésia. Até hoje, o que valeu aquilo ali? O temor do Senhor nos livra dos laços da morte. E a pior morte não é a morte física, é a morte espiritual. É a morte do casamento, é a morte das finanças, é a morte da alma. Isso é a pior morte. E o temor do Senhor livra. Obedeça a Deus, não saia do temor de Deus. Não saia da obediência a Deus. O temor do Senhor vai nos preservar dos laços da morte. E o José tinha o temor de Deus. Ele não queria nada que viesse do homem. Não queira nada que venha do homem, só queira aquilo que vem de Deus. O que vem do homem custa muito caro. E não vale a pena. As bênçãos de Deus é o que enriquece e que não acrescentam dores. Só queira aquilo que vem de Deus. Mas nada além disso. Que passar disso é o que, pessoal? É concupiscência maligna, é laço. Diga, é laço. E se você tiver o temor de Deus, você estará preservado dos laços da morte. José não queria, não queira também o que não é de Deus. Voltando aqui para Gênesis 39. Olha só, versículo número 12 agora. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Deixou a veste na mão dela. Sabe aquele momento ali, pegar ou largar? Pega ou larga. O que fez José? Pegou ou largou? Largou. Quis pegar não. Largou. Irmão, nada é mais importante do que a tua salvação. Nada. Não tem dinheiro, não tem emprego, não tem prazer, não tem fama, não tem nada que se compare à tua salvação. Pegar ou largar? Eu largo o que tiver que largar. O que tiver que largar, eu largo. É assim que tem que ser a sua decisão. Pegar ou largar, eu largo. O que eu não posso perder é a minha salvação. Amém? E José largou a roupa e foi embora. Não era mais importante que a comunhão com Deus. Ele queria a comunhão com Deus. A presença de Deus na vida dele. Tem mais aqui, olha só. O 13. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão, e fugira para fora,
Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. Olha os 19 agora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, o que aconteceu com ele? A sua ira se acendeu. Ele ficou irado, ele ficou furioso, o sangue dele subiu quando ele ouviu a narrativa da sua mulher. Ou seja, ele não presumia que a sua mulher pudesse estar mentindo para ele. Assim agem os ímpios. Os ímpios, eles julgam conforme o ouvir dos seus ouvidos. Eles não investigam. Não procura saber a verdade das coisas. Põe na tela para nós aí Salmo capítulo 10, né? Salmo 10, versículo 4. Olha o que diz lá. Vamos ler juntos? Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Basta para nós. Por causa do orgulho, ele não investiga. Então, naquele momento ali, a narrativa da esposa era o que importava. Ele se irou, ele se enfureceu. Meu irmão, e quantas não são as pessoas que têm colocado a emoção no lugar da razão? É porque é o marido, então vai a emoção. Em defesa de quem muitas das vezes não é inocente. Meu filho, então vai a emoção no lugar da razão. A emoção em defesa de quem não é inocente. Eu, meditando nisso aqui, essa semana, estava lembrando de um caso, aconteceu, eu não vou dizer que foi um cidadão chamado Eric Dias, lá de São Paulo, não vou dizer que foi com ele. Aí, quando ele era criança, a mãe dele mora num local assim que é uma subida. Na época era de paralelepípedo, aquelas pedras. E aí, bem próximo assim da casa dele, tem até hoje, parece, um terreiro de feitiçaria. E aquele lugar era cheio de gente. E uma das pessoas que foram lá fazer feitiçaria, deixaram o carro bem em frente à casa dessa criança, chamada Eric, lá em São Paulo. Essa criança era boazinha, era educada, mas também tinha seus momentos de traquinagem, né? E o que fez essa criança? Murchou os 4 pneus do carro na descida. A mulher, quando saiu lá da macumba, a mulher ficou louca. Vou puxar os meus pneus, como é que eu vou embora? E o carro vai descer, e não sei o que, aquela loucura. E essa criança, parecendo um anjinho da paróquia, eu não fui. E a mãe saiu de casa no fúria, defendo meu filho, e o filho parecendo um anjinho da paróquia. Depois de muitos anos, é que ele foi e falou com a mãe dele, que havia sido ele. Você fez isso? Fui eu, ele disse. Por ser marido, por ser esposa, se compra a briga muitas das vezes e se dá mal. Potifar comprou a briga da sua mulher. Pouco sabia ele que ele estava sendo a pior vítima daquela situação. Era ele, mas a emoção no lugar da razão.
O que diz lá em Jeremias? Põe para nós aí 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Olha o que diz lá, pessoal. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Como que você pode confiar em alguém que é enganoso? Que o próprio nome já se diz enganoso. Como é que você pode confiar em alguém que é enganoso? Não confia no coração. Meu coração não me engana. Ela já está enganada. Só de falar isso. Por quê? Porque não há nada mais enganoso que o coração do homem. Já está enganada. Está entendendo, pessoal? Sim ou não? Ah, pastor, o que fazer? Meu irmão, o crente, o cristão, ele sempre tem que tratar a verdade dos fatos com a própria verdade. Não adianta usar emoção, usar qualquer outro meio. A verdade se combate com a verdade. Onde está escrito isso? 2 aos Coríntios, capítulo 13. Põe para nós aí. 2 aos Coríntios 13, versículo 8. 2 aos Coríntios 13, 8. Olha o que diz lá, pessoal, vamos ler? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela... Você nunca vai combater a verdade com a mentira. Você nada pode contra a verdade, a não ser com a própria verdade. Então não adianta você tomar a frente, né, se você não souber da verdade das coisas. Então, é olho no olho e oração a Deus. E quem não diz a verdade, peca diretamente contra Deus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a verdade é o próprio Deus. Tem que ser uma pessoa sempre verdadeira para tratar de tudo na vida. Senão, você só vai estar dando asa a quem quer voar. E depois vai ter problema sério na vida. Voltando aqui para Gênesis capítulo 39, olha aí o versículo 20 agora. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21 agora, vamos ler? O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O importante, meu irmão, como diz aqui, o Senhor estava com José. Então não importa a injustiça, não importa em que situação, em que circunstância você esteja, você tem que ter Deus do seu lado. Você tem que ter o Senhor do seu lado. E isso é o que importa. Amém? Não perca jamais a presença de Deus. E versículo 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Versículo 23, vamos ler juntos? E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O carcereiro fez o quê? Pegou a chave da prisão e deu na mão, está na tua mão. Ele era um cidadão de tanta confiança, bom de aparência, boa aparência, de boa vista, que, meu irmão, o carcereiro mor deu a chave na mão dele, sabia que não ia fugir. Olha como é que era José. E Deus era com ele. O importante é que você não perca a presença de Deus. E tudo que ele fazia, o Senhor, ele estava numa situação, humanamente falando, criticamente, circunstancialmente falando, numa situação melhor ou pior do que na casa do Potifar? Pior, porém, o Senhor prosperar. O plano de Deus estava se cumprindo na vida dele. O importante é que o plano de Deus esteja se cumprindo na sua vida. E o plano de Deus é bom. Os pensamentos de Deus são bons. Os caminhos de Deus são perfeitos. Não há deslealdade por parte do Senhor. Amém?
Tudo é bom, perfeito e agradável. Ele talvez não sabia, pouco sabia ele, que ele se tornaria o governador do Egito. Ele não sabia, tudo aquilo ali era uma preparação para moldar, forjar o caráter dele, ele não sabia. Ele tinha que passar por aquilo. Tem situações que precisamos passar. O importante é que Deus seja com a gente. Aí você vai estar prosperar. Onde, o meio que você tiver, você vai estar prosperando. Isaías 43, 13. Vamos ler juntos aí. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pedirá? Sabe o que significa? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes do dia de amanhã, antes que houvesse que haja o dia de amanhã, Deus já está lá. Deus, ele sempre se antevê. Deus sempre se antecipa a todos os fatos da nossa vida. Deus nunca é pego desprevenido. Deus nunca tem que aprender alguma coisa nova com o que nós estamos passando. Antes de passarmos pelo que passamos, ele já sabia de tudo. Antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, os planos estão na mão dele, os propósitos são dele. Operando eu, quem? Então, sabe, a única pessoa que pode atrapalhar o plano, o propósito de Deus, é você. Nem o diabo pode. Porque o diabo, ele precisa de uma escolha errada sua. É como Deus está falando muito esses dias. O diabo é tão derrotado que as armas que ele usa contra você são as que você dá a ele. Então ele só pode entrar na tua vida se você permitir, se você fizer por onde. Se você fizer por onde? De tão derrotado, fracassado, tão impotente que ele é. Então, se você está no caminho, se você está obedecendo a Deus, operando Deus, quem impedirá? José não pôs tudo a perder. Né? Tudo, a salvação dele, ele não pôs a perder. Ele largou o que menos importava, era a sua roupa. Larga o que menos importa e fica com Deus. Porque estar com Deus é o que importa para você. Estar com a presença de Deus é o que importa para você. É o que deve importar para todos nós. Amém? Operando Deus, quem? Pedirá. Vamos ficar de pé. Oh, isso, espere em Deus. Aleluias. Não importa quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que pareço não ter forças para continuar, eu vou confiar em Deus. O meu Deus revelou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, mesmo que até pareça impossível. Mesmo que o tempo da promessa vai chegar, eu espero em Ti. Oh, meu irmão, não importa as circunstâncias,
Não importa o que você venha enfrentar, oh, confia no Senhor. Não importa quantas aflições eu tenha